Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é seu amigo Lucas e estamos trazendo mais um vídeo um pouco sobre a nossa história da gastronomia, gastronomia geral, que a gente ficamos de explicar, continuar e falar. Só que agora a gente vamos embaixo do subtópico do tema com a história da gastronomia na Idade Antiga. A gente temos uma importância nessa parte quando nós falamos principalmente dos gregos e dos romanos. Eles tiveram já uma influência um pouco melhor, um pouco mais modificada na história da cozinha, porque eles não permitiam, não ficavam apenas consigo os pratos que eles criavam, os alimentos que eles consumiam. Eles gostavam de disseminar, vamos colocar assim, os pratos e as comidas que eles criaram em todo o território romano, em todo o território grego daquela época. Tanto que é que eles já tinham uma civilização um pouco maior, um campo um pouco mais elaborado, um pouco mais criado, né? Na verdade, tinha uma civilização fundamental, uma indicação de uma civilização bem mais comportada, bem mais criada, se podemos dizer assim, né? E veio com seus grandes mestres culinários. Os grandes primeiros mestres culinários começou a aparecer em torno da sua época. Eles eram muito costumeiros aos hábitos alimentares. O pão, que já havia criado desde antes de Cristo, só que junto com eles surtiram o vinho, que representava o corpo de Cristo, já naquela época já Cristo havia morrido. Então eles começavam a seguir os ritos a respeito disso, só que com algumas diferenças do nosso cotidiano, se podemos colocar assim. Eles eram um mundo muito clássico, né, muito aberto, tinham alimentos simples, né, só que três coisas marcavam eles, que marcam até nós hoje, na nossa era, na nossa época, por assim dizer. O consumo principal deles era vinho, pão e azeite. O azeite que está presente até hoje em nossas cozinhas, em nosso cotidiano, principalmente, né? Então, é outra coisa importante da história a se guardar e a se lembrar e a se conhecer, porque Roma e a Grécia, eles foram um dos principais alicerces para a criação do nosso azeite, tá? Pro azeite que nós temos hoje, né? E o interessante é que também eles não consumiam naquela época coisas que não eram produzidas por eles, né? Eles davam muito valor à agricultura, coisas em que o homem trabalhava para se consumir. Então, certos tipos de carnes, animais, eles não utilizavam muito, eles não consumiam muito. Mas eles se diferenciavam nesse ponto pelos selvagens, né? Os famosos bárbaros naquela época, que realmente os bárbaros eram considerados como comedores de carnes, né? E bebedores de leite. Então, os bárbaros eles viviam muito da não da agricultura, mas da criação das fazendas de animais como boi, vaca, e consumiam a carne desses animais, coisas que os romanos e os gregos não tinham, não tinham costume de fazer. Eles viviam de coisas trabalhadas pelo homem, coisas que o homem trabalhavam, não criações de carne, como se diz, muito respeito.
Só que eles foram um dos principais aqui criadores de uma prática que nós utilizamos até hoje, que é fundamental. Muita gente, acho que quase a maioria da população utiliza. Eles, na sua sociedade, no seu intelecto e tudo mais, apareceram com a regra de lavar as mãos antes dos alimentos. Então eles já tinham essa política de, antes de consumir um alimento, as mãos fossem lavadas. Por quê? Porque naquela época ainda, por mais que a faca já tinha vindo disseminada, eles não tinham garfos e não tinham colheres, talheres para se alimentar. Então, eles comiam com a mão. E como para eles a mão era propensa a muita bactéria, sujeira e tudo mais, eles não sei se eles sabiam a palavra bactéria, mas eles tinham medo de doenças e certas coisas sujas que tinha na mão. Todo mundo lavava as mãos para depois comer e pegar, que eles pegavam realmente com a mão e faziam a sua alimentação. O mais interessante é que não importava se os pratos eram secos, se os pratos eram úmidos, a bebida deles, que era o vinho, só era realmente tomada após comer a refeição. Eles separavam, primeiro vem as comidas, depois a gente bebemos. Eles nunca bebiam ao mesmo tempo com a comida. Sempre havia essa separação. O que mais aqui eu posso falar? Esses alimentos, eles praticamente determinavam cada civilização. Eles falavam que alimentos civilizados eram alimentos criados da própria produção do homem, como maçãs, frutas, agrícola, movimento agrícola. Então eles separavam os civilizados dos não civilizados pelo consumo que o homem criava. E como a vaca, o boi, a carne, naquela época não era algo criado pelo homem, algo produzido pelo homem, então era mais deixado para os bárbaros como se fossem pessoas selvagens, considerado os selvagens que consumiam isso. Eles tinham regras de alimentação, né, como eu disse, que vem até a era moderna, a nossa era, que era de lavar as mãos, higienizar as mãos antes das refeições, né? Eles tinham molhos, receitas à base de molhos, mas como eles usavam muitos cereais e eram muito úteis naquela época, né? Eles aglutavam ao molho, deixando fácil o manuseio com as mãos do alimento naquela época. Então eles não tinham aquela sujeira tanto entre sólidos e tudo mais, entre líquidos e sólidos. Só que temos aí o nosso primeiro nome se destacando, um dos primeiros chefes que surgiram na cidade, que foi o Apicius. O Apicius, ele era uma pessoa extraordinária, muito extravagante em sentido culinário. Ele não tinha medo, né, por ser uma pessoa rica e conhecida na sua época, ele não tinha medo de gastar altos dinheiros, né, com comidas, com técnicas, com alimentos, né, vamos dizer assim, iguarias, ervas e tudo mais de temperos. Então ele é uma pessoa muito bem conhecida na época, né? Ele era um homem controverso, né? Ele gastava imensamente para ter a sua mesa sempre aquela pompa cheia de alimentos e tudo mais. Sofreu, né? Ele sofreu muito com os católicos na época dos esotéricos, né? Como os cristãos, que acabaram pintando retratos aí indolentes a respeito dele, né? Retratos que não tinha muito significado a ele. Mas a arte, ele ganhou também títulos como a arte de engordar gansos. Ele conseguia fazer com que os gansos fossem mais robustos para a hora do abate. Ele fazia isso com figos secos, ele incrementava figos secos para os gansos se tornarem um pouco
mais gordo, né? E conseguia matar eles com um vinho melado. Eles faziam vinho melado e conseguia bater os gansos que eram consumidos naquela época, porque ainda assim era considerado uma criação humana. Era considerado por uma criação humana. Após isso, tivemos o Ataneus, né, que ele relata a sua jornada, que ele relata a sua jornada para Líbia, né? O objetivo dele era verificar se os camarões eram realmente tão grandes como eles deveriam ser. Então ele também teve umas grandes jornadas também. Mas as técnicas de Apicius, elas eram uma excelente síntese da alta cozinha romana, né? E o que muito influenciou ele foi a Grécia, porque a Grécia já vinha anteriormente, antes de Roma, com uma tendência grande na gastronomia, com pratos, com frutas e tudo mais. Então, Roma ela queria que a gastronomia fosse uma capital romana universal, que se expandisse pelo mundo e realmente se expandiu pelo mundo da forma que ele queria. Realmente teve uma expansão aí no século IV, né? Pelo menos até o século IV. Foi criado o garum, que ele era um molho aqui fermentado lacto. Um molho fermentado lacto. Então ele teve uma suma importância aí na era, né, que foi difundido durante a Idade Média até mesmo para o oceano, né? E permaneceu muito popular ali no Extremo Oriente sob o nome Nampla, na Tailândia, né? Então, na Tailândia foi substituído o nome por garum por Nampla, Namplam. Então, é um nome, não sei se alguns recordam, alguns podem pesquisar. Ele existe até hoje. Ele é feito com suco de peixe fermentado, uma coleta de aromatizado com ervas e até coberto com sal. Então era um molho bem específico na época, né? As especiarias romanas, todo mundo sabe, a maioria das vezes é constituída por hortelã, tomilho, cominho, orégano, salgados, aneto, coentro. Então eles tiveram uma variedade. Eles utilizavam muito mel, porque não existia açúcar naquela época. Frutas doces como passas, ameixas e figos, né? Vinhos que eram de suma importância para eles. E o principal que eles utilizavam muito também era o vinagre, as ervas e as pimentas. Então, a gastronomia, se a gente formos considerar na época da história antiga, ela se baseou a parte da Grécia e da Roma. Então eles já vieram com as tendências de chefes e a globalização de pratos. Tanto é que eles fizeram pesquisas, elaboraram a construção do vinagre, do vinagre não, da nossa construção, do azeite, que daria sabor a outros pratos também, né? A civilização, a produção de alimentos, o consumo, as técnicas de higiene que foram muito bem elaboradas, que até hoje nós continuamos com elas. Então ele já criou um traço alicerce aí, um pilar, vamos dizer que meio bambo ainda, um pilar não resistente, fácil de se desabar, mas que começou já a se firmar com a tendência das próximas eras. E a próxima era que a gente vai salientizar, falar aqui nesse, nessa história da gastronomia e da cultura da gastronomia mundial, né? Que não é a brasileira, mas que a brasileira vai ter uma importância fundamental como alicerce para tudo isso que eu estou falando. Nós vamos falar sobre a gastronomia na era medieval. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a gastronomia na época medieval. E aí começa a surtir realmente a grande variedade e a grande gama de ingredientes. E principalmente a negligência
por nobres, plebeus e camponeses. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, deixa aquele joinha para mim, por favor, porque isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando do vídeo, que vocês aprovam o vídeo e que ele pode enviar para mais pessoas que tenham interesse realmente de conhecer essa história. Um abração a todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo, até mais, fiquem com Deus e bem-vindo ao Ser Descobrindo Memórias.